Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo falando sobre o programa Au Pair e respondendo algumas questões que me fizeram no Instagram, que sempre me perguntam, como que é realmente, quanto tempo, quanto ganho. E aí os próximos 6 vídeos serão uma sequência de assuntos inclusos no tema Au Pair pra vocês. E aí se vocês tiverem mais dúvida, faz um vídeo falando, como que é pra viajar, como que eu guardo dinheiro sendo au pair, compensa, e a homesick, a saudade da família, e as famílias, a gente realmente faz parte da família? Como que funciona? Você tem carro? Você tem curfew? Entendeu? São várias perguntas. Precisa de visto? Uma outra pergunta que sempre me pergunta. Uma pergunta que sempre me pergunta. Tá bom. Então vamos lá. O que é o programa Au Pair? Já fiz um vídeo, o primeiro vídeo aqui nos Estados Unidos, falando o que eu tava fazendo aqui, e expliquei assim, basicamente. Foi bem rápido o vídeo. Hoje eu vim especificar um pouco mais como que é o processo anterior à vinda para as meninas e meninos que estão interessados em fazer esse processo. Tem muito vídeo no YouTube também de várias meninas que já fizeram, já explicaram, mas eu quis fazer a minha versão e contar também a minha experiência, porque cada um tem um pouco a compartilhar, né? O programa Au Pair é um programa que é baseado em estudo e trabalho. Você vem, mora na casa de uma família americana e trabalha para eles. É para cuidar de crianças, das crianças dessa família, que é chamada de host family. E você, em troca desse trabalho, você tem uma remuneração semanal e você tem comida, casa, né, o seu quarto, um banheiro, carro, às vezes você tem, às vezes não. A maioria das hosts dão um carro porque você vai precisar dirigir para as crianças, né? Mas no seu tempo off, né? Que a gente fala quando você não está trabalhando, a maioria das famílias deixam você usar o carro. Aí vai depender da família que você for escolher e ser escolhida, enfim. Esses dois pilares, estudos e trabalho. Bom, esse é o ponto. Vir para os Estados Unidos, cuidar de criança, morar na casa da família, fechado, entenderam, né? Segundo ponto, antes de você vir, você precisa de uma agência. Não dá para falar, eu quero ser au pair, vou lá tirar e aplicar o visto e vai ser o que Deus quiser. Não, é um visto totalmente diferente, é um visto que não é de turista, não é de trabalho, é um visto de au pair, é específico para au pair, é o J1. E é um visto que dura 1 ano, que pode ser prorrogado para 2. Aí você tem 2 opções. Você pode fazer o seu primeiro ano aqui, como eu estou fazendo. Aí eu termino em janeiro. Aí, por exemplo, eu quero renovar, mas eu quero ir para o Brasil renovar. Você pode renovar no Brasil, mas você corre o risco de ser negada e não conseguir voltar e completar o seu 2º ano. Ou você pode pedir a extensão por aqui mesmo. Se você pede a extensão por aqui, você não consegue sair do país durante 1 ano. Então, porque o seu DS, que é outro assunto, que é um outro documento que eu vou explicar em outro vídeo pra vocês, ele venceu. Então, você só tá com status, eu não sei como que fala, meio que congelado. Você pode ficar, você não está ilegal, mas você não pode sair do país. Se você sai, claro que você pode, né? Se você sai, você não volta. Então, você tem essas 2 opções. E tirando que aqui eu acho que é muito mais barato e compensa. Se você tem muita saudade da família e quer arriscar, faça no Brasil. E aí você volta com outro DS renovado. E aí você pode viajar, conhecer outros países durante sua permanência aqui. Então, vamos lá. A agência que eu estava falando e fugir do foco. A agência. A minha é a Appia, Au Pair na América. Tem muitas, assim, eu perdi até as contas. Na verdade, eu queria vir por outra, mas não tinha mais na minha cidade, que quando a minha tia, ela veio por essa empresa, que foi a intermediária, foi a STB, mas não tinha mais, e aí eu lembro que eu coloquei no Google e apareceu a Experimento, que é do Au Pair na América. E aí, fui na Experimento. Eu já falei também que esse é o meu sonho, esse intercâmbio é meu sonho desde os meus 14 anos. Sorry. E como eu me formei já e tava trabalhando numa multinacional, via como o inglês é importante e sempre quis aprender, sempre
amei a língua. Falei assim, não, preciso ir. E fui na agência, conversei com o representante, ele me explicou basicamente o que eu já sabia, né? E marcou a entrevista. O primeiro passo, a primeira fase é a entrevista com ele, que geralmente é o dono da empresa, o representante da agência. Só para ele mensurar qual é o seu nível de inglês. Porque se você não souber falar nada, ele vai mandar você voltar daqui uns 3 meses. Volta daqui uns 3 meses pra dar uma estudada a mais. Porque depois você vai ter que conversar com as famílias por Skype. Imagina se você não entende nada. Então, seu inglês tem que ser no mínimo intermediário, que você saiba se comunicar. Sim, você não precisa entender tudo, mas se você não entender, você pede pra repetir. Mas zero inglês não dá. Esse é um intercâmbio que não dá, porque você precisa se comunicar aqui, precisa sobreviver. E aí depois, se você passa, você vai para a segunda fase, que é o ITEP, que é de uma prova online que vem dos Estados Unidos. Você vai na agência, no caso eu fui nesse experimento, e você faz essa prova online. E é de provinha de inglês. É um pouquinho difícil, porque eu tava muito nervosa, muito nervosa. Se você ficar nervosa, você escuta uma vez, 2 vezes o áudio, você tem que escrever o que falou, o que as pessoas estavam conversando, enfim. O nível vai do básico, que você não é nada de inglês, até o fluente. Então, tem a nota e você tem que acertar no mínimo, acho que 3, que é o intermediário baixo. Eu lembro que na época eu tirei, eu acho que vai de 0 a 8, se eu não me engano. Eu lembro que na época eu tirei intermediário alto, porque depois já havia o avançado. O nervosismo me atrapalhou, eu poderia ter tirado uma nota maior. Mas enfim, o importante é passar. E aí você passa, e depois, no mesmo dia, eu fiz a prova psicológica, que é um monte de pergunta chata, aquelas perguntas que são... A primeira pergunta é: você prefere construir casas ou dirigir um carro? Aí a 20ª pergunta é assim: você prefere ser arquiteto ou taxista, por exemplo? A mesma pergunta, diferente, em diferentes modos de se aplicar. Você passa, tem muita menina que não passa, mas é muito relativo, é igual tirar carta, você faz aquele exame psicológico, você não passa, você não entende porque você não passa, mas dá pra fazer de novo, se eu não me engano. Porque eu não paguei, porque eu peguei promoção, mas na época era $40 pra fazer esse TEP. Se você não passa, você tem mais uns meses pra você voltar e fazer de novo, e aí você tem que pagar de novo. Mas aí eu passei nessa fase. Eu digo que essas 3 fases é a primeira fase das fases, que é o essencial. Se você não passa nisso, você não vem, entendeu? E é um processo bem burocrático todo pra ser au pair. Não é fácil, assim, não é, é facinho, em 2 meses Não, eu demorei 1 ano pra fazer tudo isso. Mas também vai dos seus objetivos. Eu estava na faculdade, eu estava fazendo estágio, então tudo que foi muito bem planejado e no final deu certo. Enfim, eu falo muito enfim, meu Deus. Aí depois desse monte de prova, testes, não acabou. Você vai na pior parte. Eu acho que é a parte mais chata, que é preencher documento e ir atrás de 1 milhão de coisas. Quando você acha que você terminou, você tem mais coisas pra fazer. Que a Appia, ela disponibiliza uma plataforma que você constrói o seu perfil nessa plataforma online. Então você tem que adicionar, como se fosse um Facebook, foto, você tem que fazer um vídeo de apresentação da família, você tem que ter horas com crianças comprovadas, aí você tem que anexar certificado, você tem que escrever uma carta para host family, você tem que ir no médico, o médico tem que assinar, responder um monte de perguntas que estão todas anexas, que você tem que imprimir e levar, né, no seu médico. E aí, quando você termina tudo isso, você envia para São Paulo, né, no meu caso, na minha agência. Eles checam e enviam para São Paulo. Em São Paulo demorou umas 2, 3 semanas para ser corrigido. Aí eles corrigem, assim, minuciosamente. Por exemplo, meu médico escreveu que se eu tava passando por algum problema, que precisava de algum tratamento. Aí meu médico escreveu assim: não, nada que uma conversa não resolva, por exemplo.
E ele escreveu realmente isso, mais ou menos isso. E eu lembro que eles reportaram, né, me mandaram um e-mail reportando, falando que dava pra entender que eu tinha problema emocional. Mas não, o médico era amigo da minha família e a gente conversa muito. E quando eu vou no consultório, a gente fica falando da vida. E com certeza todo mundo tem problema e ele sempre me ajudava, enfim. Eu lembro que todo esse processo de eles me reportam que eu tenho que arrumar e eu arrumo e mando de novo. Foram umas 4 vezes. Demorou mais de um mês pra eu resolver. Então, assim, se você tem pressa, você tem que focar 100% nisso. Porque demora e o processo é moroso, viu? Moroso, que palavra é essa, Letícia? Online, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. A expectativa da família é entrar no seu perfil e te chamar, porque você não fica sabendo. Vão ver as famílias que veem seu perfil. Então, assim, imagina, são 1 milhão de au pairs e as famílias são, sei lá, 200 mil famílias. E aí você tem que se destacar naquele meio. Elas têm que ver alguma coisa diferente em você. Você é uma good driver? Quanto tempo de carta? Tem carta provisória? Quantas horas com crianças? Cada família tem as suas exigências, então aí vai de família. Tem família que gosta só de brasileira, porque não é só brasileira que tem, né, au pair aqui. Tem família que só gosta de au pair da Europa. Então, por exemplo, a minha família ama brasileira. Então, meio que, né, casou. E aí você fica naquela expectativa. Tem meninas que na primeira semana já conversam com 5, 6, 7 famílias. Outras já conversam com 1 ou 2 e já fecha match. Outras demoram 6 meses, porque você tem 1 ano pra conversar, pra fechar o match. 1 ano. Eu já tive amigas que ficaram quase pra vencer e não fecharam nada. E eu, ansiosa do jeito que eu sou, né, medrosa, eu falava assim, não, porque meu objetivo era terminar minha faculdade e já ir em janeiro pra voltar, porque eu já tenho 25 anos, tinha 24, né, voltar com inglês bom, não ficar demorando muito, porque depois eu não posso ir, enfim. Aí, no meu primeiro mês, eu conversei, primeira semana eu conversei com umas 2 famílias, a segunda semana eu acho que eu não conversei com nenhuma. Assim, o fluxo foi bom, acho que eu conversei com umas 5 famílias. Atlanta, conversei, nem lembro mais, mas conversei com uma família de Washington. E assim, eu não tinha expectativa, eu quero criança grande, criança pequena, não tinha expectativa. Não sabia, assim, meu sonho é ir pra cá, por exemplo. Nossa, nem imaginava. Mas tinha esses lugares que eu não me interessava, como Atlanta, falando que não tinha nada lá. Eu falei assim, mas se eu não fechar, será que outra família não vai me escolher? E aí eu tava a ponto de fechar com essa família de Atlanta, já tava quase 1 mês, eu tava 4 semanas online, com medo de ficar mais tempo e ficar demorando em encontrar uma família. Apareceu a família de Nova York no meu perfil. Meu Deus, um rato. Um rato, um esquilo. E aí, na hora que eu olhei, eu não tava muito feliz, não tava... Eram 2 crianças pequenas, loirinhas, aqueles Denis Pimentinha, assim, num lugar que eu não ia gostar muito. Eu ia ter carro, ia ser assim, tranquila, a família parecia muito amorosa. Eu falei assim, legal. Mas o lugar não tava muito feliz. Mas eu ia fechar porque eu tava com medo de não conseguir uma família. Aí, na hora que eu olhei, Nova York, meu Deus... Eu tinha uma preferência mais assim pro norte, sabe? Mais pra aprender inglês, porque se fosse mais pro sul, o pessoal fala mais espanhol, mas isso é mentira, porque aqui mesmo tem muita gente que fala espanhol. Eu acho que eu escuto mais espanhol que inglês na rua. Então, na hora que apareceu essa família, a gente marcou Skype e eu adorei. As crianças são grandes, eu só preciso dirigir. Eles já tiveram 9 au pairs, então eles seguem as regras 100%. Trabalho pouco, não sou explorada. Tem os prós e os contras que eu vou falar em outro vídeo. Vou fazer um vídeo só falando de prós e contras de au pair. Mas no geral, assim, é bom. Eu lembro que eu só fiz 2 Skypes. O primeiro Skype eu conversei com a host mom. E aí no segundo Skype ela já quis me apresentar toda a família. E eu lembro até hoje, ela perguntou, né?
Ah, e a gente sabe quando é um bom match, porque a gente já teve 9 au pairs, então a gente gostaria de saber se você gostaria de ser nosso au pair. E pra você vir no dia 8 de janeiro. E era exatamente quando eu queria terminar a faculdade, passar o final do ano com os meus pais e vir. E eu, na hora, falei, claro, Bolsonaro. E fechamos, deu o tal do match. Ela mandou as regras, eu gostei, eu falei o que eu gostava, ela me mostrou o quarto, tudo bonitinho. E a gente sempre conversando por e-mail até a minha chegada. Terminou? Já vim pra cá? Não! A pior das piores partes é que uma parte depende da outra, mas a pior da pior parte é quando você tem que ir tirar o visto, porque sem o visto você pode ter tudo, você tem a família, tem tudo, mas se você não tem o visto, você não tem nada, né? Porque você não pode vir. E aí você tem que... Aí quando dá o match, você recebe na mesma semana um papel que vem daqui dos Estados Unidos para o Brasil, um papel com toda a documentação para você aplicar o visto. E aí todo o passo a passo que eu operei na América manda. E aí você segue os passos e marca o dia da entrevista. São 2 dias, na verdade, e que eu vou fazer um outro vídeo explicando como que foi esse processo e as dicas, porque tem muita menina que não passa. Eu lembro que era R$500, R$560 e você pode ser negada, mesmo você tendo tudo. Então, você tem que ter coisas que comprovem que você vai voltar pro Brasil. Porque a fama de au pair aqui é que vai ficar, entendeu? Que vai casar com o americano e vai ficar por aqui. E não é claro que tem muitas que fazem isso, mas não é o objetivo de muitas, né? Não o meu, pelo menos, eu só quero aprender inglês. Porque aqui realmente a vida é melhor, assim, em termos de qualidade de vida, de você ganhar dinheiro mais, enfim, de segurança, se a gente comparar. Mas também tem os contras que eu vou falar logo pra vocês. Então, você tem que estar toda preparada. Eu lembro que eu tenho casa, carro no meu nome, eu tinha o estágio, que eles fizeram uma carta, tinha tudo. Eu levei um bolo, assim, de papel no dia da entrevista e ninguém olhou nada. Mas eu vou parar de falar disso porque é para um outro vídeo, senão vai ficar muito longo. Você pode ser aprovado ou não, isso é um ponto de interrogação. A maioria é aprovada, mas tem uns casos que não são aprovadas, mas a maioria é. Porque tem a agência por trás, tem o governo dos Estados Unidos, que é um programa deles, que manda a carta falando que você vai morar com uma família por 1 ano, que você não vai ficar ilegal. Então, vale a pena, é muito mais seguro é muito mais seguro ter todo esse suporte, né? E aí, aprovada, porque todo mundo que aplicar vai ser aprovada, se Deus quiser. Aprovada, você está pronta para embarcar para os States. E aí é só alegria, aí é só esperar chegar o seu visto. Geralmente ele chega na mesma semana por correio, ou se você mora perto, né, do local, que é geralmente quem é de São Paulo capital, pode buscar no local lá especificado. O meu chegou por correio, porque eu morava, né, longe, mas demorou uns 7 dias mais ou menos. E eu lembro que eu fui em dezembro e em janeiro já estava embarcando. Já estou aqui há 4 meses, passou muito rápido e agora tenho mais esses 8 meses, com possibilidade de estender ou não sei ainda, com outros objetivos, com muitas coisas na cabeça ainda pra pensar. É um ano, assim, de muito aprendizado, você vai descobrir coisas, você vai fazer amizades, conhecer outra cultura, conhecer lugares maravilhosos, você vai saber se planejar ou não. Terão os perrengues, com certeza, terão as dificuldades, mas essas dificuldades serão para crescimento, vocês podem ter certeza disso. E os dias de felicidade também virão, com certeza. Em 4 meses eu estou muito mais madura do que antes e com o meu inglês é muito melhor. Preciso melhorar muito mais, não sei se 1 ano é suficiente para estar fluente, mas no final do ano a gente já descobre o que vai acontecer.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida específica quanto ao programa, me mandem mensagem no Instagram. Meu Instagram vai estar aqui embaixo. E se vocês gostarem do vídeo, por favor, curtam e compartilhem. Me mandem sugestões que eu estarei aqui disponível para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E até o próximo vídeo. Um beijo! Mano, que fome!